Graça e a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que bom estarmos aqui nesta noite, nesse momento que nós chamamos de 12 minutos com Deus. A partir do momento que nós iniciamos a ministração desta palavra, hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho de como Deus agiu ao meu favor quando eu tinha 13 anos de idade e estava no Rio de Janeiro já há 10 dias passando fome, morando nas ruas, e eu estava lá por um desajuste da adolescência. Eu fugi de casa, em outras palavras. Houve uma discussão com meu pai sobre uma situação, mas não foi só essa discussão foi o balde já estava cheio, né, vamos dizer assim, e isso aconteceu. E a palavra de Deus, ela diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Só que aos 13 anos de idade eu não sabia disso. Na verdade, aos 13 anos de idade eu não conhecia Deus. Infelizmente, eu não tive uma criação, uma educação religiosa, né? Apesar de ter estudado em 2 colégios, um de freira e um colégio de padres. Eu era muito excluído porque eu não era batizado, então não participava de muitas coisas. A própria igreja, imaturamente, separava os alunos que não eram batizados, não tinha comunhão ali com os demais. Eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu viajei de ônibus, uma criança de 13 anos de idade, e eu fui viajando, eu saí, peguei o ônibus para Uberlândia, de Uberlândia, salvo engano, eu fui para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte eu fui para o Rio. E eu cheguei no Rio, fui para a praia com uma mochila, eu tinha uma roupa, vestido, e uma roupa dentro da mochila. Eu tinha o dinheiro, dava para comer uns 2 dias. E dinheiro é uma coisa que, na mão de qualquer pessoa, não só um adolescente inexperiente, dá coragem, dá poder, gera. E o espírito atormentador falando, vai embora, vai embora, vai embora. E eu fui. Durante o dia todo eu andava na praia. À noite eu dormia ou na rodoviária, ou numa varanda que tinha, bem grande. Outras pessoas de rua também dormiam ali. Porque na rodoviária, quando você quer dormir lá dentro, se não for sentado, isso aconteceu comigo, eu não sabia, eu deitei, forrei um pouquinho ali, e logo veio as pessoas varrendo a gente, né, em outras palavras, cutucando ali no chão, e vagabundo, vai lá pra fora e tal. E aí eu saí. Todos os dias. Eu passei 10 dias, do segundo dia adiante, a fome era tremenda, tremenda. E não tinha o que comprar. Não tinha dinheiro, aliás, desculpa. E eu pensava, de que forma que eu vou comer? Você passa um dia sem comer, começa a dar cólica. Cólica de fome. A gente começa a ficar fraco. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a rapidamente, quando as pessoas largavam restos nas lanchonetes, em cima do balcão, em cima da mesa, eu passava lá rapidamente, pegava com a minha própria mão e comia. Eu comi o resto das pessoas que largavam ali. E até para isso, até nos restos, as pessoas já chamavam atenção. Eu tomava banho no chuveiro da praia, com roupa, e depois colocava ela para secar. Eu ia lá no banheiro, trocava, e assim foi dia após dia.
E não pense você que eu tinha oportunidade de comer o resto das pessoas todas as horas, todo momento, que a gente também tinha vergonha. Né? E as pessoas ficavam olhando pra gente, né? Então você que ia lá para pegar o resto das pessoas, o garçom, o dono da lanchonete, ele falava mal, né? Discriminava a gente. Todos os dias. Eu passava o dia todo andando em Copacabana. Todos os dias. E voltava à noite para dormir perto da rodoviária. E eu comecei já a conversar com pessoas, que eu sempre fui muito trabalhador, aos 13 anos eu tinha trabalhado já de diversas formas, nunca tive medo de trabalho. E aí o que eu fiz? Eu conversei com pessoas que vendiam algodão doce, vendiam algumas coisas, né? E já estava, a minha ideia era fixa. Quando você está no mundo, no trecho, há um espírito de mendigância que ele fala ao seu ouvido que você não vai voltar para trás, não vai voltar. Eu estava muito ferido, muito machucado, e o meu pensamento era não voltar mesmo. Então, 7º dia, 8º dia naquela situação, e eu já fui ficando conhecido por pessoas ali na praia. Algumas pessoas já estavam começando assim, querer me oferecer um serviço, que eu fui perguntar para elas, né? E com muita fome, eu não neguei, muita fome, mas nem assim as pessoas me ofereceram um prato de comida. Do 3º dia até o 10º dia, foram 7 dias comendo o resto que as pessoas largavam no prato, em cima, com um pedaço de guardanapo. E ali era comida, era salgado, o que eu podia pegar, que você tinha que pegar e ainda sair, né? Porque eu não andava mal arrumado, o cabelo era penteado, eu era 13 anos de idade, era uma criança, um adolescente. E ali eu começava a pensar em muitas coisas, né? Longe de mim pensar que Deus podia me ajudar ou estar naquele negócio, né? Coração fechado, coração duro. E quando eu não tinha mais recursos para voltar para a rodoviária do Rio de Janeiro, da praia, eu cheguei assim num ponto de ônibus e eu perguntei assim para a pessoa que lá estava. Falei, olha, se eu pegar aqui e subir, eu vou sair na rodoviária? E essa pessoa estava assim olhando, né, os ônibus passando, muito movimento, né, cidade grande, e ele olhava assim para ver os ônibus que estavam passando, e de imediato assim, eu achei que nem tinha me ouvido, né, a minha pergunta. Aí ele pegou a carteira, olhando assim para lá, ele não olhou no meu rosto, ele olhando assim para ver se vinha um ônibus dele, ele tirou um dinheiro, talvez ali uns 10 reais, e tirou um ticket. Esse ticket você usava no ônibus. Ele falou assim, ó, esse ticket aqui é para você pegar o ônibus de lá, vai estar escrito rodoviária, do outro lado de lá subindo, você pega ele, você vai para a rodoviária. Esses 10 aqui, não era 10 reais a moeda da época, mas é como se fosse. Ele falou assim, ó, esse dinheiro aqui é para você comer. E eu peguei assim, falei assim, nossa, mas não falei nada para ele, só fiz uma pergunta, né? Se fosse andando a pé, ia sair lá na rodoviária. E ele falou assim para mim, vai embora daqui, chega lá na rodoviária, liga para sua família e vai embora daqui. Eu fiquei, e nisso o ônibus dele chegou e ele entrou e foi embora. Eu fiquei sem saber o que falava. Numa mão um tique, na outra mão uma nota de dinheiro, como se fosse 10 reais. E eu fiquei pensando assim, como que essa pessoa, conforme eu disse para você, eu não andava mal arrumado, como que essa pessoa sabia que eu estava passando fome, e como que essa pessoa sabia que eu não era dali, e que eu estava fugido de casa, né? E falou daquele jeito. Eu fiquei parado e comecei a pensar
E eu pensei assim, só pode ser Deus. Isso aqui só pode ser Deus. Deus usou essa pessoa aqui. Eu fui pro lado de lá, peguei o ônibus, desci na rodoviária. Eu comi um pão. Eu lembro bem que eu comi um pão na chapa, que dava para comprar uns 4 pães, assim, não dava para comprar salgado, ia ser um só. Eu comprei pão na chapa, e aí eu fui e liguei a cobrar num vizinho, né? Então você pensa, uma criança com 10 anos de idade, desaparecida, eu não deixei nenhuma notícia, nenhum vestígio, nada, desaparecida de casa, no Rio de Janeiro, olha a distância que é. Eu liguei para um vizinho e eu falei assim, estou no Rio. E ele ficou muito emocionado, não quis me ouvir direito, acho que ele queria correr para dar notícia para meus pais. E eles pensaram que era rio na região de pesca, alguma coisa assim. Ele não captaram que eu estava no Rio de Janeiro. E aí eu liguei no trabalho do meu pai, foi um professor que atendeu, esse professor já é até falecido. A hora que eu atendi, ele sábio, pessoa esclarecida, ele perguntou onde eu estava, e aí ele falou assim, olha, daqui a pouco você vai no guichê da Real Expresso, lá vai estar passo a passo para você voltar, né? E eu cheguei lá e estava realmente, né? A passagem no meu nome, tudo certo, para que eu voltasse para casa. E eu voltei para casa só pensando naquela cena, daquela pessoa me dando o tique e os 10 reais. E a todo momento eu pensando, eu comendo o resto das pessoas, parecia que os 10 dias não foram 10 dias, dava de entender que foi muito rápido para ser 10 dias. Né? Que a mente, quando ela está perturbada, ela não registra o tempo, ela não tem um registro de tempo, esse tempo cronológico nosso. Espírito atormentador na cabeça, e eu sou sincero, não passava em nenhum minuto na minha cabeça voltar para casa. Se Deus não tivesse usado aquela pessoa, que pode ter sido um anjo dele, ali naquele ponto de ônibus, para falar assim, detalhadamente, pega esse passe de ônibus, pega esse dinheiro, come, vai lá, liga, faz isso e isso, dando as ordens. E aquilo foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma ação de Deus. E eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, eu busquei a Igreja Católica, porque naquele tempo eu não tinha referencial de crente que fosse modelo. As pessoas crentes, elas xingavam, elas jogavam praga. As pessoas crentes da minha igreja hoje, eu sabia da mágoa do meu pai, porque um dia uma pessoa sem sabedoria alguma chegou e falou assim, esse menino joga bola, bola é do diabo, na frente de todo mundo da igreja. Meu pai saiu da igreja metodista. Meu pai saiu da igreja aquele dia, então eu tinha essas dores dele. E eu tinha os modelos de crente que não servia de comparação. E eu servi a Igreja Católica com excelência em catalão, dos 13 a perto dos 16, e depois fui para Goiânia, e dos 16 aos 26, 10 anos, eu fui catequista na Sagrado Coração de Maria. Ou seja, eu não tive a oportunidade de conhecer o Senhor de imediato, e meu referencial era aquele. A lição que eu encerro aqui dizendo é que ser amigo de adolescente e apresentar Jesus para eles evita de muitas coisas. Pais devem apresentar Deus, e a educação religiosa, ela nos ajuda muito, porque eu não conhecia nada de Deus. E essas pessoas que, até hoje existem essas pessoas que não têm sabedoria num púlpito de uma igreja, fere as pessoas vão embora. Então meu pai era ferido, e eu não aceitava aquilo de forma alguma, então não iria procurar uma igreja evangélica, de forma alguma. Meus vizinhos jogavam praga para os meus dedos cair, porque a gente jogava bola na rua, crentes, assembleianos. Então eu não ia procurar a igreja evangélica.
Demorou muito para depois eu vir conhecer a Jesus. Esses são os 12 minutos com Deus de hoje. Eu passei a contar a partir do momento que eu comecei a ministrar e contar esse testemunho. E esse testemunho vai estar no meu livro, que é O Deus que eu não conhecia, ou Aquilo que não me falaram sobre Deus. É um livro que eu estou escrevendo, não tem interesse em comercializar, e vai estar também no canal Pastor Maércio, porque a gente posta as nossas mensagens no canal da igreja, e pela direção de Deus, algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu vou te dizer, o pior da fome é você saber que no outro dia você não vai ter o que comer. Isso é o pior da fome. Você saber que não tem de onde tirar o recurso. É a humilhação e a vergonha de comer resto dos pratos de outras pessoas. Porque a gente tinha vergonha, eu chorava de vergonha. Mas era o único meio de eu matar minha fome. Foram 10 dias no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, esse é uma parte do testemunho. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Quinta-feira, nós estamos no culto presencial aqui em Pameri, às 19h30, e também transmitindo aqui pelo Facebook. Se você achou interessante esse testemunho, quiser compartilhar ele de uma forma maior em termos de uma administração, muito em breve vai estar, e vai estar em forma de texto também, em áudio, vai estar aí nas minhas redes sociais. Muitas pessoas não sabem disso, que aconteceu um dia. Muitas pessoas não sabem por que meu pai não era frequentador da igreja metodista, sendo as minhas tias da igreja metodista. Um homem sem sabedoria tirou meu pai da igreja. Ele reconciliou quando ele estava já no final da sua vida na igreja metodista. Deus te abençoe. Eu quero dar a bênção para você. Que a graça do Deus Pai, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e as doces, suaves consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós que aqui estamos e a todo o povo na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço, irmã Vânia, estou vendo aqui, irmã Catarina, Deus abençoe vocês. Obrigado aí por participar e ouvir ao vivo. Amém? Deus abençoe.